Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus encontre afinidade com os nossos sentimentos, agora e sempre são os nossos desejos iniciais. Agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por estarmos aqui mais uma vez, confraternizando com esses nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, e com certeza a bondade do Pai nunca nos falta, está sempre presente para cada um de nós. Quando nós fechamos os nossos olhos físicos para ver com os olhos espirituais esse contexto de irmãos trabalhadores do bem que nos assistem e que ao adentrarmos uma casa dessa, começa-se o tratamento em cada um de nós. Por isso, essas casas espíritas são tratadas como escolas e hospitais. Hospital que cuida da parte material, cuida-se aqui através dos médicos e enfermeiros do espaço, os trabalhadores do bem que vêm nos assistir. Escola, pelos grandes professores que nós temos na erraticidade e que muitas das vezes estão conosco, fazendo com que nós possamos entender esses ensinamentos do Cristo, para que nós possamos, baseado nesses ensinamentos do Cristo e nas leis do Pai, começarmos a lutar para a nossa reforma, que não é fácil. Nós sabemos muito bem a dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos, fazer uma análise, principalmente todo dia ao levantar. Nós não precisamos esperar um balanço para o final do ano, nenhum balanço quando vamos a uma casa espírita, tomar um passe, participar de um trabalho, mas sim, ao levantarmos, nos informa os nossos amigos espirituais que é a hora sagrada de botarmos o pé no chão e agradecer a Deus. Mais um dia, Pai, mais um dia que eu alcancei nessa caminhada espiritual, nesta caminhada, neste mundo de provas e expiações, que junta-se o que nós acabamos de referir, a escola e o hospital, para cuidar de nós. Então, veja que essa benesse precisa ser reconhecida por nós, para que nós possamos usar todos os dias, porque Deus está conosco 24 horas por dia. Os amigos que nos acompanham estão conosco dioturno. Então, nós nunca estamos sozinhos sem a espiritualidade. Mas como nós vimos aí, o amor maior, né? Veja que não é muito fácil, né, Johnny? É meio difícil, mas estamos lutando para isso. E nós temos na noite de hoje um tema muito interessante, como todos são interessantes, mas cada um tem sua particularidade. Nós vamos ver exatamente o mandamento maior. Veja que é interessante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1. E em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o mandamento maior. Este é o maior e o primeiro mandamento, e que tendes o segundo. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Também em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Será que nós reconhecemos, nós já analisamos friamente conosco mesmo, conversando conosco, será que nós já analisamos a grandeza de Deus? É difícil, né? Porque nós achamos ainda muito abstrato, né? Deus é uma coisa muito abstrata. Mas Deus, nós encontramos muitos irmãos nossos que não acreditam em Deus.
É um direito de cada um de nós, acreditar naquilo que nós achamos. Agora, aqui nós não achamos, não. Aqui está trazido às claras. Por quem? Por Jesus. Jesus é que está dizendo assim. Então nós não temos que achar, porque o que tinha que achar, Jesus achou e passou para nós. Deus, veja a grandeza desse Pai. Nós ficamos olhando muitas das vezes o nosso círculo familiar, o nosso círculo de trabalho, o nosso círculo de uma cidade, que não representa talvez nem um grão de areia na grandeza do mar. Porque quando nós começamos a ver hoje, através das pesquisas que se fazem, nos profundos mares e em todos os recantos do universo que nós não conhecemos, mas que hoje nós temos o prazer e a felicidade da televisão colocar dentro da nossa casa, ficamos a perguntar, mas então tem que ter um ser muito inteligente, porque veja, os nossos irmãos animais, além daqueles de vulto pesado, grande, tem fagulhas de micro-organismo, em toda a profundeza, onde quer que estejamos, e também na superfície. E aí nós perguntamos, foi o homem que criou? É o homem que criou tudo isso? Aquele mar que nós encontramos, aquele mar que nós estamos cansados de ver, quando vamos visitá-lo ou quando não, em nossas casas, acompanhando, né, a benesse das praias, será que aquilo foi o homem que fez? São perguntas que nós temos que responder, porque tem resposta. Se não foi o homem quem fez, tem que ser um ser superior. E o enviado dele, que é Jesus, veio nos trazer esta clareza. Tudo que existem na face da terra e onde nós não conhecemos é criação de Deus. Jesus ainda acrescentou mais: há muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos pensando que Ele criou só esse nosso globo, só esse nosso orbe que nós conhecemos, entendeu? De 200 e poucos países, quase 300 países que existem, nós pensamos que é só isso. Não, isso aqui é uma colônia muito pequena, muito pequena. Veja que nós temos hoje, através da ciência, já descoberto vários e vários planetas, que eles estão vasculhando através da ciência para ver se há a subsistência de ser humano como nós. Agora, se Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, estas moradas, Deus criou apenas por criar? Apenas por criá-las? Não. Os nossos irmãos amigos, os nossos amigos espirituais que ontem estavam conosco e que hoje estão no plano espiritual, são unânimes nos dizer, através da mediunidade, através da intuição, através de obras e mais obras, que existem muitas colônias, inclusive aqui, próximo de nós. Nossa irmã Vânia, mulher agora se me esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco, lá de Palmelo, entendeu? Mulher do Damo, que já esteve conosco aqui, que fez palestra aqui nessa tribuna. A nossa irmã Vânia, ela visitou 20 colônias. Ela visitou 20 colônias e tem um livro maravilhoso, escrito por ela, nos informando destas colônias, o que existem nestas colônias e muitas delas próximas de Brasília. Então veja como é que é as coisas. Temos esta felicidade de hoje, principalmente através do fator mediúnico, que é de todos nós, porque todos nós somos médiuns, diz Kardec. E a mediunidade, ela não é do biológico, deste corpo material. Não. Os espíritos são unânimes nos dizer que a mediunidade é do espírito. Quando desencarnamos, ela nos acompanha no corpo perispiritual. Eles é que nos informam isso. Então veja como é que é interessante a gente começar a olhar esse orbe de um pouco diferente. Peraí, mas essa coisa está meio complicada para a gente entender, porque não é obra do homem, então tem que ter um superior que criou isso. Porque, de acordo com os grandes sábios, se a obra é inteligente, se a obra é maravilhosa, por exemplo, desenhos, quadro que nós estamos vendo ser rematado aí por milhões de dólares,
Se aquilo mostra uma inteligência, muito mais inteligente é o cara que criou, muito mais inteligente é o cara que desenhou, que escreveu, é muito mais inteligente. Nós ficamos admirados hoje de termos um computador num relógio, no braço. Ficamos admirados, mas que coisa fantástica. Nossa, essa informática hoje é uma coisa maravilhosa, porque é realmente uma coisa maravilhosa. Agora, é coisa de muita inteligência? O computador, por exemplo, você joga lá qualquer coisa no Google, daqui um pouquinho, fração de segundos, você tem a resposta. Veja bem, é uma obra inteligente? Muito inteligente. Quem foi que criou? Essa foi o homem. Essa foi o homem, assistido por quem? Assistido por quem? Porque ele é quem? Ele não é filho de Deus? Vivemos sozinhos, sem Deus? Não. É através da bondade do Pai que está nos trazendo todos os meios de entendermos esse intercâmbio nosso, materialmente, com os espíritos, com os irmãos que estão na outra dimensão. É através dessa intuição, é através da inteligência que nós falamos, não, fulano é muito inteligente. Mas peraí, quer dizer que ele é diferente dos demais? Não. A inteligência de qualquer um de nós podemos desenvolvê-la através do estudo. Deus nos dá toda a capacidade, ninguém é diferente de ninguém. Por quê? Porque Jesus disse, colocação de Jesus, é colocação bíblica, somos todos iguais perante a Deus. Então não tem ninguém privilegiado. Agora, muitos têm a reminiscência, hoje nós estamos sabendo disso, através dos irmãos que nos informam, têm a reminiscência da última reencarnação. Nós encontramos hoje crianças de 6 anos, e a internet mostra isso para qualquer um de nós, que tocam um piano com as mãos cruzadas aqui, que é uma coisa absurda, que não erram uma tecla. Com 6 anos, com 7, com 8, é só entrar na internet que nós vamos ver. Espera aí, mas aquela criança, então ali está exatamente a presença do Pai. Espírito mais desenvolvido e próximo à reencarnação, a reminiscência nos mostra a inteligência. Então veja como é que as coisas de Deus são. Porque é interessante que nós pensamos nisso. Porque nós às vezes achamos muito importante a nossa colocação, se estamos bem colocados na sociedade, bem representados na sociedade, bem mostrado através da mídia, aí a gente se sente importante, né? Meus irmãos, não é importante. O processo é o mesmo para cada um de nós. Quando nós temos que partir, quando nós temos que deixar esta máquina, este carro, como diz o Chico Xavier, no momento em que nós temos que deixar, somos todos iguais. Passa pelo mesmo processo para o desligamento do nosso corpo biológico. Então, vamos também para a erraticidade. E aí, são colocações diferentes, né? Nos mostram nossos irmãos amigos, que são de acordo com o que nós fazemos, com a nossa inteligência, com os nossos bônus horas, é que seremos colocados no plano espiritual. Então veja como é que as coisas são interessantes. Não, a gente não está mais vivendo apalpando, não. Nós estamos hoje vivendo uma realidade que o próprio Cristo nos mostrou. Mas espera aí, mas então depois que a gente desencarna, esse espírito foi para o céu ou foi para um determinado lugar que nós colocamos? Não. Jesus nos mostrou que Ele continuou conosco após o seu desencarne. 3 dias depois Ele apareceu para os nossos irmãos, indo para aquela chácara, né? E depois disso, quantas e quantas reuniões que Ele materializou-se através do ectoplasma, tornou-se um corpo presente, cumprimentou os nossos irmãos, abraçava todo mundo. Porque aqueles 2 discípulos de Emaús que estavam indo para a chácara, que Jesus conversou com eles, chegou na chácara, sentou na mesa, comeu pão na mesa com eles. E eles começaram a contar isso e todo mundo abusava. Não, que conversa? Jesus morreu, eles mataram, ele botou não sei o quê, e botou na cruz, ele tem. Então, veja bem, não é verdade. Ele mostrou que não é verdade, não foi para lugar nenhum. Ele estava conosco, Ele está conosco, Ele está conosco. Então, essa é exatamente a colocação que Jesus nos mostra, que nós temos que entender esse processo, para que nós começamos a entender o processo após
o nosso desencarne. Não viemos aqui apenas para trabalhar, para ser bem colocado na sociedade ou não colocado, e trabalhar, comer e desencarnar. Qual o sentido? Não tem sentido. Não, viemos para esta escola e para este hospital, voltamos a repetir. É daqui que nós saímos, nessa colocação. Então, por isso, Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, todas, porque tudo é criação dele. Esse banco que nós estamos sentados, essa mesa que está aqui, tudo isso, a origem é de quem? É do Pai Celestial. Porque esse madeiro que nós estamos sentados, esse madeiro que nós estamos usando, isso era uma árvore. E esta árvore surgiu de uma fagulha, talvez de uma fagulha de uma semente. O homem fez ela crescer, germinar e fazer tudo isso. Hoje, através das químicas, colaboram para que ela se torne uma árvore talvez mais rápido. Mas a origem da essência, a vida da alma, a vida daquela planta que tem vida, todas têm vida, aquela vida foi o homem que deu? Não. Aquela vida é Deus que dá aquela vida para as árvores, como dá para os micróbios que nós acabamos de dizer, e como dá para o mais inteligente, o mais robusto e o mais pesado que está caminhando aqui nesse mundo de provas e expiações. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O segundo, veja bem, será que nós entendemos o segundo mandamento? Que Jesus diz que só tem esses dois, né? Ou seja, Deus sobre todas as coisas. E o segundo, qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deseja para ele tudo aquilo que você gostaria que acontecesse contigo. É assim que nós agimos? Não, nós vamos responder cada um de nós com a nossa consciência. A resposta é de cada um de nós. Eu estou agindo assim? Desejo para o meu semelhante tudo aquilo que eu desejaria para mim? Não. Muitas das vezes, isso aqui não serve para mim mais. Eu vou entregar para o Giovanni ou vender para eles, olha, isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve. Ora, se não serve para mim, não pode servir para ele, não pode servir para nenhum de vocês. Se não serve para mim, não pode servir para vocês. Porque se ele é útil para mim, ele tem que ser útil para todos. Então, veja, por isso, temos que entender este mecanismo, esse ensinamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, deseja tudo para ele, aquilo que você gostaria que acontecesse contigo. Então, não é o que acontece aqui no nosso meio, aqui no nosso lar, aqui na nossa cidade, no nosso país. Os nossos países fora desse Brasil, veja, será que alguém está desejando para cada um aquilo que desejaria para eles? Será que aqueles canhões, aqueles foguetes, aquilo tudo que está acontecendo hoje no mundo, será que aquilo é desejar para o seu semelhante tudo que ele gostaria que desejasse para ele? Será que ele gostaria, no momento que ele direcionou um foguete daquele para desmontar pedaço de cidade, será que ele pensou que se fosse com ele ia gostar? Então veja como estamos difíceis, mas muito difícil ainda, de entender esse mecanismo da vida. Nós não entendemos ainda o ser humano, não entendemos, porque isso é trazido na nossa casa toda hora. As reportagens, hoje a gente não está aguentando ver mais as reportagens, porque dificilmente acontece uma reportagem que nos chama a atenção que foi um ato de bondade. É sempre coisas terríveis, e mais terríveis, e mais terríveis, que trazem dentro dos nossos lares, que ainda a gente não aguenta ver mais. Porque quando tem uma notícia dessa que realmente é uma coisa desagradável, todos os meios de comunicação, no mesmo instante, tomam conhecimento através da globalização da informática. E aí começa, todo o canal quer mostrar aquilo. Veja, meus irmãos, nós que estamos lutando para ser cristãos, porque é necessário que nós sejamos cristãos para que nós possamos ser espírita. Veja a dificuldade ainda que nós temos para ser cristão. E aí nós costumamos dizer o seguinte: não, eu adoro Jesus, eu acredito em Jesus, eu amo a Deus. Analisamos, cada um de nós, quando nós dissermos isso, eu estou agindo assim? Eu estou cumprindo os dois mandamentos? Jesus, sabendo da nossa dificuldade, do nosso intercâmbio material, da nossa, muitas das vezes, ambição, orgulho, vaidade, por aí vai. Sabendo disso, ele resumiu tudo, só dois mandamentos.
Só 2, para ficar fácil. Para depois não dizer, não, mas eu não vi falar em Jesus, não vi falar em Deus, então eu não entendi esse processo. Eu não entendi esse processo. Apenas 2, amarás a Deus sobre todas as coisas e próximo a ti mesmo. Como é que ficou fácil? E aqui ele incluiu todas as leis e os profetas, porque foram vários profetas que escreveram livros, né? Mas como aqueles livros não tinham uma propriedade cristã, ou seja, principalmente propriedade humana, porque os partidos daquela época, as seitas religiosas do passado, era seitas políticas, eram partidos políticos, como os saduceus, como vários e outros. Aí ele resumiu, nesses 2 itens, nesses 2 mandamentos, também está inseridas as leis, para a gente não pensar que Israel, tantos outros profetas que escreveram livros, Isaías e tantos outros, para a gente não ficar pensando, mas peraí, essa obra do profeta fulano é maravilhosa. Pode ser assim, é só nós trazermos ela para dentro dos ensinamentos do Cristo. Se couber, ela é maravilhosa. Se não couber dentro dos ensinamentos do Cristo, não vai servir para nós. Hoje nós costumamos encontrar nas grandes livrarias para todo lado, inclusive livrarias espíritas que tem, hoje graças a Deus, tem para todo lado, nós encontramos obras e mais obras, em nome da doutrina espírita, mas tem muitas delas que nós passamos no crivo. Quando você pega aquela obra que dá uma pincelada, não precisa de ler e nem decorar, você dá uma pincelada, você vai encontrar muita coisa que está fora do conceito humano, que está fora dos ensinamentos do Cristo. Então, deixa quieto. Nós temos reunião na comunhão sempre dos palestrantes, tratando desses assuntos, porque nós temos uma livraria imensa, que vocês devem conhecer. Então, vende-se de tudo, porque é comércio. Um comércio que ainda existe, ou seja, sempre existiu uma contradição com os ensinamentos do Cristo. Então, veja que os vendilhões do templo, pega lá na Bíblia e olha, o que Jesus fez? Tirou todos que estavam vendendo camelo, pombo, trocando moeda, porque aqui é uma casa de oração. Mas nós não podemos falar isso, porque a maioria das pessoas ainda não entendem e acha que está certo, e nós vamos respeitar a opinião de qualquer um. Agora, prova que está cumprindo o que Jesus ensinou. Não é, porque ele diz, aqui é uma casa de oração, expulsou todos que estavam ali e agiu com energia, porque aqui era uma casa de oração. Vendilhões do templo, pega, está no Evangelho e a Bíblia também. Então, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente daqui um pouquinho não pode nem fazer palestra mais, né? Então, veja bem, essas coisas nós temos que analisar, se realmente cabe nos ensinamentos do Cristo. Se não cabe, deixamos para lá. Então, em Mateus 22, capítulo 22, versículo de 34 a 40, nos traz esse esclarecimento. O reino dos céus é compatível a um rei que quis tomar contas aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui é um comentário muito interessante, porque esse senhor que foi apresentado ao Senhor, esse moço, esse trabalhador, ele queria pagar uma dívida, não tinha jeito. E o Senhor perdoou aquela dívida. No momento em que ele sai, que havia recebido o perdão da dívida, encontra um outro irmão que devia para ele uma certa quantidade de moeda. O que ele fez? Pegou pelas goelas, dizem assim o Evangelho. Aquele senhor, você vai vender a sua mulher, vai vender o seu cevado, vai vender tudo para me pagar a dívida. Agora veja bem, ele acabou de receber o perdão da dívida que ele devia para o Senhor. A prova que ele deu, pegando o irmão dele, que estava chegando, que devia para ele, ele não teria o mesmo direito, então, de fazer o quê? Perdoar também aquele nosso irmão. Se ele recebeu o perdão daqui, por que não podia perdoar outro? Não perdoou. Então, é uma representação humana que nos traz esse ensinamento. Ora, será que eu recebi um bem aqui e vou cobrar aquele bem do segundo ou do terceiro? De acordo com Cristo, não. De acordo com Cristo, o que você receber com a mão, dê com a outra. Faça com a mão aquilo que a outra não toma conhecimento. E dai de graça o que de graça recebeste. Ora, se eu recebi de graça isso, por que eu vou cobrar?
fazendo para os outros, mas cobramos. Encontramos muitos irmãos que cobram, como esse aqui. Então, isso aqui está dentro do conceito do Cristo? Não, não está dentro do conceito do Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, veja que são ensinamentos de Jesus. Quer dizer, não é de fulano e de Beltrano, não, de Jesus. Então, há necessidade de entendermos essa necessidade da nossa reforma, porque senão nós não vamos... Quando que nós vamos nos tornarmos cristãos? A cada dia que passa, fica mais difícil de nos tornarmos cristãos. Então, essas coisas é para que nós possamos entender este mecanismo da vida, que é muito interessante, deve ser aproveitado, porque precisamos, com certeza, sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Então, veja que é realmente uma coisa muito interessante. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Fazendo isso que nós acabamos de dizer, aí sim nós estamos mostrando para o nosso próximo que nós queremos para ele aquilo que nós queremos para nós, né? Com que direito exigiremos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Não temos direito, não temos nenhum direito de exigir daquelas pessoas que nos trate bem. E nós temos, são coisas que acontecem conosco que nós precisamos analisar. Quando alguém nos trata bem, ficamos muito felizes, muito felizes. Quando alguém fala qualquer coisinha que arranha, talvez aquilo que nós chamamos de brilho, que não é, mas chamamos de brilho, não, aquele lá eu vou deixar de lado, porque aquilo não... Meu Deus, é como dizia o Chico, essas pessoas que muitas das vezes não nos querem, são as que mais necessitam de nossas preces, dos nossos fluidos, da nossa energia, para cortar essa antipatia, para que nós possamos ver todos, como disse Jesus, são todos iguais perante a Deus. Nós não podemos ver o nosso irmão semelhante, entendeu? Porque nos arranhou qualquer coisinha, não serve mais para estar comigo. Não é isso que Jesus nos ensinou. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, colocação de Jesus. Fazemos isso? Será que qualquer de nós, será que nós encontramos isso sendo feito em nosso país, fora do nosso país, em outros e outros países? Será que nós encontramos pessoas agindo assim? Desejando para os outros aquilo que desejaria para ele? Então, por isso, meus irmãos, é os ensinamentos do Cristo falando fundo em cada um de nós. Para a gente refletir, mas Jesus fez isso? Jesus agiu, foi assim? Para que nós possamos fazer uma avaliação entre o nosso comportamento e o que Jesus nos ensinou. Este princípio se acha formulado nos seguintes e preciosos termos: amarás o Deus sobre todas as coisas, Jesus volta a repetir, e o próximo como a ti mesmo. Sempre repetindo, nos mostrando a necessidade de gravarmos aqui em nosso subconsciente, né? Naquela fitinha que quando desencarnarmos, nós vamos deparar com ela, de acordo com André Luiz, naquele aparelho que parece até uma televisão aqui do nosso orbe, nos mostrando, mas eu não fiz isso, não, então vamos passar aqui a fitinha para nós ver. Fiz, pois é, fiz, infelizmente eu fiz. Então, nós não temos como esconder, porque nós não temos como esconder de nós. Aquilo que nós fazemos que não é interessante, nós não temos como retirar de nós. Se agimos, se praticamos, está gravado. Então, veja como é interessante. E para que não haja equívoco sobre interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta, e que está segundo o mandamento, esse segundo mandamento é semelhante a esse primeiro. Nós temos que estar sempre ligando os dois para que nós possamos entender, senão nós não vamos saber esse ensinamento do Cristo. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Peraí, mas eu fiz para o próximo? Não agradou? Não tem nada com Deus. Tem. Isso aqui, de cada um de nós, essa alma, esse espírito, é criação do Pai. É gerado por Ele. O homem não conseguiu gerar um espírito, uma alma. O homem não conseguiu. E não vai conseguir. Olhamos a pergunta 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Entendeu? Nós questionando as coisas de Deus que nós não entendemos. E os Espíritos nos respondem.
nesse nível que nós estamos, nós não vamos entender, porque não estamos preocupados com isso, né, de entender, então não vamos entender. 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não é salvação. Fora da caridade. Paulo é o que mais falou sobre caridade, porque a caridade não foi nem Jesus que falou. Isso aqui é uma colocação do conhecimento do texto. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade foi criada em 1600 e alguma coisa. Então foi criado por uma senhora que atendia nos hospitais daquela época, que atendia os doentes, ia lá para visitar os doentes, atendia os doentes, e conseguiu depois, Maria de Marilac, que chama a senhora, a fundadora da caridade. A primeira palavra caridade surgiu com ela, agora esqueci, vou lembrar depois, o espírito maravilhoso daquela época, que estimulou para que ela fizesse isso. Ela juntou mais 2 senhoras, continuou praticando o bem, assistindo as pessoas do hospital, passou a assistir nos presídios, e aí criou-se as Irmãs de Caridade, surgiu lá. Então, essa Irmã de Caridade hoje, ela está no mundo inteiro, ela está no nosso Brasil, e muitas das vezes nós queremos um título, é da minha seita que fala sobre a caridade. Não, as mulheres não tinham seita nenhuma. Elas atendiam simplesmente os irmãos por olhar cada um dos que sofria e entendia que eles necessitavam de ajuda. Então, veja bem, é enviada de quem? Enviada de Deus, né? Com certeza enviada de Deus, para cuidar daqueles que muitas das vezes ficam lá num cantinho e que ninguém às vezes olha pelo grau dele, pela posição social, enfim. Então, esta caridade é muito mais ampla, ela abre muito mais. Está no livro Pão Nosso, se nós pegarmos o livro Pão Nosso, no item 41, nós vamos encontrar ali uma relação de como ainda entendermos para ser feito a caridade. No livro do nosso lar, no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, nós vamos encontrar exatamente como é que se faz caridade. Tá? Então, o homem, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, quando isso acontecer, com certeza nós começamos a entender o que é caridade e o que é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos de fazer para cada um de nós. Então veja que nós vamos começar a entender. Disse assim: o companheiro não repreenderá o seu companheiro. Não repreenderá o seu companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. Ah, é? Mas espera aí, mas aquele mundo velho de processos que existem, quantas delegacias e quantos processos estão sendo julgados, e quantos que estão com 20, 30 anos que não julgou, que já venceu a revelia, não tem mais nem como apelar, e assim por diante. Isso é por quê? É porque eu amei o meu semelhante? Não. Muitas das vezes é porque agredimos o nosso semelhante. É porque muitas das vezes aquilo que o nosso semelhante fez conosco, eu vou cobrar, vou botar na justiça porque eu vou cobrar. E aí surgem os processos, os inquéritos, né, os processos, e vai para a justiça e fica rolando por anos e mais anos. Então, o cárcere cerrará suas portas. Quando isso acontecer, de nós entendermos o que é caridade, os cárceres cerrarão as suas portas. Será que isso acontece quando? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que será que nós vamos ver os cárceres cerradas as suas portas? Nós estamos encontrando hoje irmãos e mais irmãos que dizem à justiça que não podem prender porque não tem onde colocá-lo. Porque se tem um lugar que era para 3 pessoas, tem 30. Os presídios nossos hoje estão desse jeito. Então, veja que as coisas são assim. As coisas funcionam assim. Então, o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte do seu semelhante. As chamas? Quantas chamas nós estamos encontrando aí? Bombas que se incendeiam pedaço da cidade. Meus irmãos, olha a distância, vamos pensar nessa distância que está entre nós e o conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, entendeu?
para a gente ver a distância que nós estamos desse nosso irmão, que nos passou esse ensinamento, que é Jesus. No mesmo livro, no item 61, em Filipenses também, no capítulo 4, versículo 4, Paulo torna-nos trazer mais ensinamentos, dizendo: o homem com Jesus. Com Jesus ergue-se o homem. Com Jesus ergue-se o homem. Então, o homem ergue. Como? Só aqui? Não. Continua na nossa outra dimensão. Da treva surge a luz. Trevas nós estamos encontrando, como acabamos de dizer, em quase todo o meio social que nós convivemos e vivemos e que encontramos nos outros países, né, que são nossos irmãos. Da inércia ao serviço. Vou mexer com isso nada. Isso aqui não tem muito futuro, eu vou largar para lá. Simplesmente nenhum de nós, às vezes preocupamos em conhecer esses ensinamentos que Cristo deixou. Não, eu podia ler um livro agora, não, eu vou ver a televisão, vou ver um programa tal, que eu gosto de assistir, eu não posso perder o programa tal, então eu vou para a televisão. O livro? Não, o livro é o dia que der certo, a gente dá uma olhadinha depois. Será que todos nós que propomos a ser espíritas, será que nós conhecemos pelo menos o Pentateuco, as obras de Kardec? Será que nós conhecemos essas obras? Será? Aí a gente vai pegar as obras e vai ver se nós conhecemos, se nós já lemos aquelas obras, porque estudar é difícil, mas nós temos que ler para que nós tenhamos uma noção, para quando pegarmos uma obra daquelas que vem em nome de Jesus, que traz até a fotografia do Chico na capa, você pegar e abrir, dá uma pincelada e olha, não, essa aqui não está com todos os ensinamentos de Jesus, isso aqui não está representando tudo que Kardec transformou, porque Kardec fez o quê? Não mudou nada de Jesus, continuou em detalhes para que nós pudéssemos entender a doutrina do Cristo. Da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito. Da força ao direito. Eu não tenho que usar a minha força para vencer ninguém. Eu tenho que procurar andar de uma forma que eu serei reconhecido pelos nossos irmãos. Pelos nossos irmãos. Olha, o procedimento de fulano de tal não é agradável, é péssimo, é bom demais, é ótimo, é excelente. É assim que a gente vê a pessoa. A pessoa não tem que dizer nada. Não são as palavras que vai nos mostrar o que nós somos. São as nossas atitudes, são as nossas ações que vai nos mostrar quem somos. Do egoísmo, a fraternidade, da tirania, a compaixão, da tirania, a compaixão. Meu Deus, são coisas assim que a gente começa a ver os ensinamentos do Cristo e a gente fica pensando, mas gente, onde é que nós estamos ainda? Mas que mundo é esse de provas e expiações que acontecem tantas e tantas coisas, mas nós não entendemos. O dia que nós entendermos que o processo de tudo esse sofrimento que nós encontramos na África e aqui no nosso país, nas periferias, aqueles que estão muitas das vezes desencarnando sem assistência de ninguém, aquelas crianças que são tiradas da vida nas guerras e tudo, aí nós vamos entender que esse mundo é de expiações e provas, expiações cúmplice, por isso, não é castigo de Deus, não é por acaso que aconteceu a bala perdida, não é por acaso, expiações cúmplice, provas fica ao nosso critério. Eu quero passar pela prova, eu quero melhorar, eu quero conseguir boas horas. Não, mas fulano é desinteressante, é desagradável, eu não admito, vou deixar para lá. Às vezes convivendo conosco, no nosso lar, na nossa circuncisão de vizinhos, de cidade, do trabalho. Não, detesto fulano tal, não agrado. Nós temos que entender que ele é o nosso irmão, é esse. Como dizia o Chico, nós dizemos por hora, é esse que merece a nossa compaixão. Não foi para aqueles difíceis que nós tínhamos que orar para eles? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ensinamento de Jesus. Será que nós lembramos quando alguém nos persegue? Nós lembramos que Jesus disse que nós temos que orar para aquele que nos persegue e nos calunia? Não, nós queremos vingar. Queremos cobrar dele a atitude que não nos satisfaz. Meus irmãos, o nosso tempo está chegando ao final,
nós gostaríamos apenas de dizer o seguinte: da violência ao entendimento, do ódio o amor, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, são ensinamentos que Paulo passou pela mão do Chico Xavier nesse livro Pão é Nosso. Vamos encontrar ali. Veja como é que são as coisas. É brincadeira de Jesus? Não, é uma realidade. Para que amanhã nós não saímos daqui para outra dimensão, você dizer, não conheci Jesus, não entendi Jesus, não cumpri o que Jesus ensinou. Não, conhece o verdadeiro cristão pela sua reforma íntima e para o seu desejo de melhorar, pelo seu conhecimento da doutrina do Cristo. É isso que nós temos que fazer. Será que estamos fazendo? Estamos lutando contra nós mesmos, não é contra o nosso semelhante. A luta é interna, a luta é de cada um de nós, é individual. A luta não é coletiva, ela é individual, para que nós possamos entender todos os nossos semelhantes, amar como nós gostaríamos de ser amado, pensando o seguinte, entendendo o seguinte: todos é criação do Pai, o espírito, a alma não é criada pelo homem, o biológico sim, é do casal que nós tivemos a felicidade de nos fornecer um corpo, esse veículo, esta máquina, mas o ser inteligente, que não morre, que não acaba, esse é criação de nosso Pai Celestial. Meus irmãos, agradecemos imensamente a todos, desculpem pelas as nossas emoções às vezes, pelos nossos erros, nos ajude a vencer, porque aqui, numa casa como esta e em tantas outras, somos todos iguais, lutando, remando o mesmo barco, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus nos ampare, nos dê força e coragem, como disse Jesus, faça da sua parte que eu te ajudarei. Ele não diz, não, faz uma promessinha, coloca ali um bilhetinho para que os irmãos resolvam o seu problema. Não, faça da sua parte que eu te ajudarei. Palavra de Cristo. Obrigado, meus irmãos, que todos seguem para os seus lares com muita paz, com muita alegria, com muita satisfação de estarmos nessa máquina maravilhosa e termos um lugar para repousar e repor as nossas energias gastas durante a nossa caminhada, muitas das vezes material.